Bom dia, pessoal. Nós vamos começar hoje, nós vamos continuar a estudar a orientação no espaço geográfico, tá? Orientação e localização. Nós estudamos até agora a produção de mapas, né? A representação do espaço geográfico e a história dessa representação. Hoje nós vamos continuar estudando a orientação e a localização no espaço geográfico, tá? A importância desses dois termos aqui dentro do espaço geográfico. Para que ele serve? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que saber a diferença entre localização e orientação, tá? Vamos ver aqui, de maneira simplificada, o que é localização. Quando a gente está indo para um determinado lugar e alguém lhe oferece o endereço desse lugar, isso é a localização exata daquele lugar. Então, localização é o endereço, tá? O endereço para onde você quer ir. Já a orientação é o caminho que eu vou percorrer e as orientações que eu vou seguir para chegar até a localização. Então, localização é o ponto fixo do espaço onde eu quero chegar e a orientação é como eu vou fazer para chegar lá, como eu vou me orientar para chegar até esse lugar, tá? Então, para orientação e para localização, nós utilizamos diversas tecnologias. Nós já conhecemos os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Para que eles servem? Eles servem para orientar, para que a gente chegue em um determinado lugar. Então, se eu quero chegar no shopping, alguém vai me passar a localização. Olha, o shopping fica a norte de Taranã, fica a norte da sua casa, depois vai pegar o leste, etc. Então, esses pontos cardeais, eles vão servir para isso. Então, esses pontos cardeais, eles foram elaborados desde os tempos mais antigos da humanidade. As pessoas sempre utilizaram pontos de referência para se orientar. Uma árvore, um lago, uma montanha. E aí os viajantes, que eles faziam vários percursos muito longos, eles adotavam os astros como referência, né? Durante o dia eles se orientavam pelo Sol e à noite utilizavam as estrelas ou a Lua. E foi com base na posição do Sol que se estabeleceram os pontos cardeais. O local onde o Sol aparece no horizonte ao amanhecer é o leste. E o local onde ele se põe é o oeste. Apenas em dia de equinócio é que o Sol nasce e se põe exatamente nos pontos cardeais, tá? Os demais dias ele desponta próximo dos pontos. Então, somente nos equinócios, que equinócio é uma situação que a gente vai estudar daqui a pouco, é que o Sol vai aparecer exatamente nos pontos cardeais. Nos demais dias ele vai aparecer próximo aos pontos, tá? Então, para que a gente consiga fazer uma localização pelo Sol, nós podemos estender o braço direito para o ponto em que o Sol está nascendo. E aí nós vamos determinar o leste. E o esquerdo nós vamos determinar para o oeste. À frente da gente, nós vamos ter o norte, tá? E atrás o sul. Assim nós estabelecemos os pontos cardeais. A orientação pelo Sol funciona desse jeito. Na figura nós temos um exemplo disso. Então, eu sei que o Sol, em determinada hora da manhã, ele vai estar saindo desse ponto e ele vai se pôr no ponto oposto. Então, eu direciono o meu braço direito para o Sol e o esquerdo para o sentido oposto. Assim, eu sei onde está o leste, onde está o oeste. À minha frente vai estar o norte e atrás de mim vai estar o sul, tá bom? É assim que a gente se localiza se orienta pelo Sol. Além dos pontos cardeais, nós vamos ter os pontos colaterais. Esses pontos aí, eles estão entre os pontos cardeais, que vão ser o nordeste, que vai estar entre o norte e o leste. Nós vamos ter o noroeste, que vai estar entre o norte e o oeste. O sudeste está entre o sul e o leste. E o sudoeste, entre o sul e o oeste. Então, todos esses pontos aqui, ó, são pontos
colaterais, tá? Eles estão entre os pontos cardeais. Eles também vão servir para a melhor orientação da gente no espaço geográfico. Beleza, nós vimos agora o que são os pontos, né, colaterais. Agora vamos para coordenadas geográficas. Nós vamos ter nas coordenadas geográficas um sistema de localização. Anteriormente nós vimos o sistema para orientação, que é a orientação pelos astros, e agora nós estamos vendo o sistema para localização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos um ponto específico no planeta que nós queremos localizar. É para isso que o sistema de coordenadas geográficas vai servir. Então, essas linhas aí, elas vão cruzar o planeta Terra na posição vertical e na posição horizontal. Para que ela serve? Para localizar um ponto específico na superfície do planeta Terra. Então, essas linhas, elas são imaginárias, tá? Se a gente for até esses pontos, a gente não vai ver esses pontos sendo traçados aqui, essas linhas. Então, nós vamos ter linhas imaginárias. Então, vamos lá. Essas linhas se chamam paralelos e meridianos. E quando elas se encontram em determinado local, elas nos dão a localização exata desse ponto. E a gente vai entender como é que isso funciona agora. Ó, o principal paralelo que nós conhecemos é o Equador. A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, tá? A linha do Equador é o principal paralelo, ela vai cortar a Terra na posição horizontal. Isso divide a Terra em dois hemisférios. Um é o hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, e outro é o hemisfério sul, que está abaixo da linha do Equador. Então, nós podemos observar aqui nessa imagem que a linha do Equador ela vai contornar todo o globo terrestre, dividindo a Terra em dois hemisférios exatamente iguais, tá bom? Então, ok. Nós vamos ter a linha do Equador, que define quais são os hemisférios, né, norte ou sul. E essa linha do Equador, ela vai marcar 0 graus, tá? 0 graus aqui. Por quê? Porque ela está exatamente na metade do planeta Terra. Ela está passando na metade do planeta Terra, na metade exata do planeta Terra. Então, paralelamente à linha do Equador, nós temos o principal paralelo e aqui nós temos outros paralelos definidos. Então, paralelas à linha do Equador, nós vamos ter outros paralelos. E essas linhas vão ser identificadas por graus, tá? Então, se eu tenho aqui 0 graus, a norte eu tenho que contar 15 graus a cada linha que vai aparecer. Então, aqui no hemisfério norte, eu vou localizar, eu vou identificar esses paralelos com essa letra N, ó, porque está a norte da linha do Equador. Então, 15 graus a norte da linha do Equador, está acima da linha do Equador. De 15 graus, eu conto mais 15 graus, 30 graus. 30 graus a norte do Equador, mais 15 graus, 45 graus. 45 graus a norte do Equador. E aqui nós temos 60 graus a norte do Equador. Assim nós vamos contando os paralelos. No caso oposto, se eu quero contar para sul, eu vou identificar com a letra S. Então, da mesma forma, eu conto 15 graus, acrescento S, 15 graus a sul do Equador, 30 graus a sul do Equador, 45 graus a sul do Equador, tá bom? Então, até chegar aos polos, nós temos 90 graus, tá? O máximo que pode chegar aqui é de 90 graus, partindo do Equador em direção aos polos, certo? Lembrem dessas informações. Se eu quero localizar um lugar que está acima da linha do Equador, está a norte do Equador, eu vou contar de 15 em 15 graus e vou acrescentar a letra N. Se eu quero contar quero achar algum lugar que está a sul do Equador,
eu vou contar 15 graus e vou acrescentar a letra S, para identificar que está a sul do Equador, certo? O Equador vai ser o paralelo zero, né? Devido à forma esférica que a Terra vai ter, nós vamos ter regiões que vão ser aquecidas pelo Sol de forma diferente. E com base nessas informações agora que a gente estudou, que a Terra vai ser iluminada de forma diferente, ó, nós temos a Terra, uma esfera, e ela faz um movimento de rotação, né? Ela gira em torno do seu próprio eixo. Isso significa que a iluminação do Sol ela vai incidir de forma diferente no planeta Terra. Então, nós vamos ter alguns nomes especiais para outros paralelos. Assim como o Equador, que é o principal, nós vamos ter outro nomezinho especial, que é o Trópico de Capricórnio, e Círculo Polar Antártico, que fica no hemisfério sul, e Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, que fica no hemisfério norte. Então, essas duas linhas aqui, ó, essa linha e essa linha que estão paralelas à linha do Equador, são o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, certo? E nós vamos ter os meridianos. Os meridianos são os opostos dos paralelos. Então, enquanto os paralelos eles são horizontais, nós vamos ter os meridianos que são verticais. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, certo? Os meridianos também vão ser linhas imaginárias, eles vão cortar o planeta Terra de um polo ao outro, do polo norte até o polo sul, e cada meridiano vai corresponder à metade da circunferência da Terra. O arco que corresponde à outra metade da circunferência da Terra, que está ao lado oposto, é o antimeridiano, tá? Por serem todos iguais, o Acordo Internacional estabeleceu como meridiano zero, o principal meridiano, no caso, o meridiano de origem, que vai ser o meridiano de Greenwich, que ele passa pela cidade de Londres, na Inglaterra, tá? A circunferência que se forma com o meridiano de Greenwich é 0 graus, e seu antimeridiano, ou seja, o lado oposto do meridiano de Greenwich, é 180 graus. Ele vai dividir o planeta Terra em hemisfério ocidental, que vai ficar a oeste, e nós vamos ter hemisfério ocidental e hemisfério oriental. O hemisfério ocidental ele vai estar a oeste de Greenwich. Então, nós vamos estar no lado oeste. E hemisfério oriental, que nós vamos ter a leste de Greenwich, ok? Então, nós temos o principal meridiano aqui, que é o meridiano de Greenwich, e a partir do meridiano de Greenwich, assim como a gente fez com os paralelos, nós contamos 15 graus. Só que aqui, ao invés de contar 15 graus a norte ou a sul, nós contamos 15 graus a leste ou a oeste, certo? Se eu quero identificar algum ponto no hemisfério oriental, eu conto 15 graus para leste. E se eu quero identificar algum ponto no hemisfério ocidental, eu conto 15 graus para oeste, certo? E assim eu vou acrescentando a cada ponto que eu vou querer achar aqui nessa localização, certo? Como eu falei para vocês, quando esses paralelos e esses meridianos se encontram, nós vamos ter uma localização exata no globo terrestre. Imaginem que aqui, a 15 graus do meridiano de Greenwich, 15 graus a oeste, nós tenhamos um paralelo aqui cruzando essa localidade. Então, tem um paralelo aqui, por exemplo. Então, eu teria 15 graus oeste, e vamos supor aqui que eu teria, nessa localização aqui, passando um paralelo, eu teria 15 graus a sul do Equador. Então, eu teria 15 graus oeste e 15 graus sul. E eu acrescento dessa forma a localização por meio do sistema de coordenadas geográficas. Vamos lá. Assim como as coordenadas geográficas, nós utilizamos para nossa orientação e localização, né? Aqui nós temos também
os fusos horários, eles são complementares às coordenadas geográficas. Então, como eu já falei para vocês, o movimento da Terra, ele vai fazer com que a Terra seja iluminada de forma diferente no movimento de rotação, quando ela gira em torno do seu próprio eixo. Então, nós vamos ter parte do planeta sendo iluminada e parte do planeta não está recebendo radiação solar. Então, isso faz com que os horários em cada lugar específico ele seja diferente. Então, enquanto em Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, nós temos essa parte da Terra aqui, ó, ficando escura, e em Brasília, Goiânia e Uberlândia, e nesses outros lugares, nós vamos ter a Terra sendo iluminada. Por isso que nós estabelecemos os fusos horários, por causa dessa iluminação diferente que a Terra vai receber. Para que a gente evite uma confusão nos horários do planeta inteiro, criou-se esse sistema internacional de fusos horários, né? E esse sistema ele vai ter um padrão que vai permitir calcular o horário em qualquer lugar do planeta. Nesse sistema, o planeta Terra, ele tem 360 graus, porque ele é uma esfera, ele vai ser dividido em 24 faixas de 15 graus. Desse modo, cada faixa vai responder a 1 hora. Então, adota-se os meridianos, que a gente acabou de ver, os meridianos que são essas linhas verticais, e eles definem as faixas do fuso horário. Então, cada lugar que está localizado nessas faixas vai ter o mesmo horário. Então, como foi feito esse cálculo? Nós pegamos a esfera da Terra, nós pegamos a esfera que é a Terra, que tem 360 graus, e dividimos por 24 horas, que é o tempo que o movimento de rotação vai demorar para acontecer. E nós vamos ter aqui 15 graus para cada faixa dessa que foi localizada aqui nos meridianos. Então, cada hora que se passa, né, nós vamos ter para um horário desse aqui que está sendo estabelecido por esses meridianos. Então, esse é o padrão para a contagem das horas. Ele vai partir da principal faixa, que vai ser o meridiano de Greenwich, e a cada 15 graus, a cada meridiano, no caso, nós vamos ter acrescentada 1 hora, no caso, se for para o hemisfério oriental, e nós vamos diminuir 1 hora se for para o hemisfério ocidental, certo? Então, o meridiano de Greenwich, que nós vimos aqui, anteriormente, que ele corta a cidade de Londres, ele vai ser o fuso horário principal, tá? Eles que estabelecem o horário mundial. Então, a partir desse horário estabelecido em Londres, nós vamos ter acrescentada mais 1 hora a cada 15 graus. Então, a 15 graus leste do meridiano de Greenwich, eu tenho 1 hora acrescentada, mais 15 graus, então, mais 1 hora acrescentada aqui. E assim em diante. Se eu tenho aqui 15 graus a oeste de Greenwich, eu vou diminuir 1 hora a cada 15 graus que eu vou acrescentando. Então, se eu estou a 30 graus de Greenwich, eu coloco menos 2 horas, no horário oficial de Londres, tá? Então, só lembrando, meridiano de Greenwich, ele vai ser o principal horário do mundo. Então, ele estabelece a hora e os outros vão acrescentar ou diminuir 1 hora a cada 15 graus nessa localização aí. Certo? Então, os países que têm uma grande extensão territorial na direção leste-oeste, como é o caso do nosso país, né, ele vai ter mais de um fuso horário. O Nordeste, por exemplo, ele tem 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Isso significa que Greenwich está com 3 horas da manhã, por exemplo. No Nordeste brasileiro vai ser meia-noite. Da mesma forma, quando o Nordeste é meia-noite,
Rondônia, por exemplo, que está aqui no nosso país, é um estado, né, do nosso país, vai contar 1 hora a menos, ou seja, lá serão 23 horas do dia anterior, pois esse estado se encontra no fuso horário anterior, pois, por sua vez, no quarto fuso horário, onde está o Acre, serão 22 horas. Então, nós vamos ter, ó, aqui no Brasil, o Brasil é um país que é gigante, então ele vai ter que ter horários diferentes, né? Então, se no Nordeste brasileiro, que é essa faixa que está cortando aqui, ó, nós temos aqui 23 horas, por exemplo, no caso aqui meia-noite, então, quando eu vou passar aqui para o norte brasileiro, eu tenho que acrescentar não, vou diminuir mais 1 hora, porque eu já não estou mais nessa faixa, ó, eu já estou partindo para outra. Outro meridiano está sendo traçado aqui, esse azulzinho. Então, eu vou ter que diminuir mais 1 hora, tá? Então, esses são os fusos horários dentro até do nosso Brasil. No caso do Acre, que foi citado aqui, ó, o Acre está fora dessa zona aqui. O Acre já é outro fuso horário. Então, o Acre vai ter menos 1 hora. Então, com relação ao Nordeste brasileiro, por exemplo, se no Nordeste brasileiro for 20, se for meia-noite, aqui em Rondônia vai ser, Rondônia vai ser 23 horas. E no Acre vai ser 22 horas. Então, eu diminuo 1 hora a cada meridiano que eu vou passando aqui, a cada 15 graus, tá? A cada fuso horário. Lembrando que esses fusos horários também respeitam algumas fronteiras. Então, algumas convenções são feitas de acordo com as fronteiras, tá? Eles também podem ser, eles foram adaptados, na verdade, às fronteiras dos países, às relações comerciais e etc, tá bom? Já falei sobre isso aqui. Aqui nós temos o quadro de fuso horários do Brasil. Como eu falei para vocês, ó, olha a faixa territorial em que o Nordeste está inserido. Essa aqui é a faixa que nós vamos ter de menos 3 graus. Temos todos esses estados aqui inseridos. E nós temos aqui, ó, como a gente falou anteriormente, Rondônia. Rondônia está a menos 4 graus de Greenwich. Já o Acre, ele está a menos 5 graus. Então, nós vamos acrescentando menos 1 hora a cada 15 graus que nós nos afastamos do meridiano de Greenwich, ok? Certinho, gente.